Boa noite a todos, cumprimento aqueles que eu não vi com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Boa noite àqueles que nos acompanham pelas linhas de transmissão. Quero dizer que é uma honra poder compartilhar com você uma palavra de Deus na sua casa. Sinta-se abençoado. Gostaria que os irmãos, por gentileza, abrissem as Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15, uma porção bem conhecida das Escrituras. Lucas 15, nós vamos ler a partir do verso 11, a parábola do filho perdido, ou, em outras versões, o filho pródigo. Lucas 15, a partir do verso 11, a palavra de Deus diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as lavagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Colocam um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo dos teus serviços e nunca desobedeci nenhuma das tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho mais gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Pai, essa é a sua palavra, e eu creio que a sua palavra é viva e é eficaz. Que a sua palavra essa noite possa encontrar corações preparados para recebê-la, meu Deus. Que o Senhor possa encontrar terras férteis aqui e possa multiplicar 30, 60, 100 por 1. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nesse ambiente, que seja feito de acordo com a sua vontade. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Se alguém quiser anotar, o título dessa ministração é A Maior Queda do Homem. Mas antes de eu iniciar esse tempo, eu quero deixar para você uma expressão da verdade. O que é uma expressão da verdade? Uma expressão da verdade pode ser uma frase, pode ser uma imagem, algo que tenha o objetivo de impactar você, de marcar você de forma positiva. Por isso eu sugiro que os irmãos que puderem, anote essa frase aí na sua Bíblia, no seu caderno, no seu celular, no seu coração, mas que vocês anotem essa frase.
Está lá no telão já produzido, diz assim: o maior tombo que o ser humano pode levar é quando cai em si. E após ter cometido vários erros durante a vida, percebe o quanto é limitado e dependente de Deus. O maior tombo que o ser humano pode levar é quando cai em si. E após ter cometido vários erros durante a vida, percebe o quanto é limitado e dependente de Deus. Antes de nós nos aprofundarmos aqui nessa parábola do filho pródigo e extrairmos alguns ensinamentos dela, eu gostaria de dar um panorama desse capítulo 15 de forma bem rápida e vai ajudar você a compreender ainda melhor a reflexão dessa noite. Essa parábola, ela faz parte de um conjunto de outras parábolas inseridos aqui no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que Jesus usou em um determinado momento do seu ministério com um único objetivo. Ele estava ensinando para pelo menos 3 grupos diferentes de pessoas sobre o amor de Deus. Nesse momento, diante do Senhor estavam os fariseus, os publicanos e os pecadores. Mas quem eram essas pessoas? Os fariseus eram os homens da lei, os homens que detinham a Torá, homens ambiciosos, egoístas, que normalmente tentavam se esconder atrás da palavra de Deus. Esses foram desmascarados por Jesus. Os publicanos eram homens que se associaram ao governo romano, judeus desertores da sua cultura, homens que ajudavam os romanos a cobrar valores altíssimos de impostos e assim encontrar uma maneira de enriquecer através do sofrimento do povo. Eles eram odiados por todos. E os pecadores, homens que viviam completamente afastados da lei mosaica, eles não cumpriam o decálogo, que é os 10 mandamentos, e não estavam muito preocupados com isso também não. Eles queriam simplesmente sobreviver. Então vamos imaginar, me ajude aqui a construir com você uma cena, para você poder entender melhor essa parábola. Jesus está lá, provavelmente em uma casa, porque a Bíblia diz que ele estava à mesa com os publicanos e os pecadores. Então ele estava lá rodeado por essas pessoas e de repente chegam os fariseus. Mas os fariseus já chegaram e enquadraram Jesus, porque essa era a motivação deles. Eles queriam pegar Jesus em alguma falta. Então eles já chegaram e enquadraram Jesus mais ou menos assim: ei, você diz que é mestre, mas senta-se à mesa com os pecadores, com os publicanos, você come com eles? Que tipo de comportamento é esse? E aí Jesus diz para eles: olha, posso contar para vocês uma parábola? Provavelmente eles disseram que sim. E aí Jesus começa. Do verso 3 ao verso 7 desse capítulo 15 de Lucas, Jesus fala sobre o pastor que perdeu a sua ovelha e foi atrás até recuperá-la, e quando encontrou, o coração desse pastor se encheu de alegria. Todos sabiam que era inadmissível um pastor perder a ovelha por qualquer motivo. E esse pastor, ele era treinado para poder enfrentar leões, ursos, lobos, simplesmente com um cajado. Então Jesus começa contando a história desse pastor. Na sequência, dos versos 8 ao verso 10, Jesus já passa por uma outra figura de linguagem, uma outra parábola, ensinando novamente aquela turma ali. Jesus vai falar da mulher que perdeu uma dracma. O que era uma dracma? Uma dracma representava um denário, ou seja, mais ou menos o valor de um dia trabalhado de um trabalhador. Quem fosse se casar com determinada mulher, ajuntava uma quantidade de dinheiro como dote, entregava para o pai da mulher, o pai transformava esse dote em dracmas e devolvia para a mulher. Então a mulher sabia que aquilo era extremamente importante, porque representava a autorização do pai em relação àquele casamento. Uma mulher que perde uma dracma, ela fica desesperada tentando encontrar essa dracma, porque os judeus levam muito a sério isso. E quando essa mulher encontra essa dracma, o coração dela também foi tomado de muita alegria. E na sequência nós chegamos aqui,
na parábola do filho pródigo. Uma parábola que possui pelo menos 3 personagens: o pai, o filho mais velho e o filho mais jovem. Com toda certeza, esses 3 personagens dariam sim várias ministrações. Mas hoje, para a gente não prolongar muito esse tempo, nós vamos nos atentar somente na vida do filho pródigo, do filho mais novo. Dos versos 11 ao verso 31, que foi a leitura que nós fizemos, Jesus começa a contar essa história desse jovem. Um jovem que na sua época vivia em uma posição privilegiada na sociedade, tinha uma família, tinha condição financeira muito boa, muito confortável, vivia em uma casa abastada, cercado por empregados à sua disposição. Ele provavelmente tinha regras, tinha responsabilidades a serem cumpridas por ele, mas por algum motivo, esse jovem resolveu abandonar tudo. Alguns teólogos reformados dizem que esse jovem cavou um poço de insatisfação dentro do coração, exigiu a sua parte daquele patrimônio e partiu em busca de realizar todos os seus desejos, os seus prazeres, os desejos da sua carne. Num olhar assim mais analítico em relação à vida desse jovem, provavelmente nós acreditamos que ele tenha sido movido pela impulsividade do seu id. Mas não é esse id que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Também não é esse id que nós ensinamos aqui no CTL, que é o integrar, o desenvolver e o enviar. Não, esse id aqui que eu estou dizendo para vocês, faz parte de uma estrutura psíquica do ser humano. Ela é composta de 3 estruturas: o ego, o id e o superego. O id impulsiona, o id faz com que você faça tudo. Ele não tem freio moral, ele não tem laço familiar, para ele não importa os sentimentos. Deu vontade, o id está fazendo. O ego recebe essas informações e quando começa a fazer, ele é freado pelo superego, que é o nosso juiz. Então o id fica ali, impulsionando. O ego começa a fazer e o superego, que é o nosso juiz, a nossa moral, o nosso caráter, ele nos inibe de determinadas coisas. Esse jovem provavelmente estava com alguma disfunção psíquica, onde o seu id estava acentuado na classificação da mente dele, e ele estava assim, completamente transformado, não queria saber dos sentimentos e de nada mais. Pensando um pouco sobre essa parábola, sobre a vida desse jovem, sobre a atitude que ele tomou, eu faço algumas perguntas para o seu coração. Gostaria que você refletisse aí com você mesmo. O que deve ter levado esse jovem a tomar uma decisão tão destrutiva dessas? Quais foram os gatilhos acionados que impulsionaram sua decisão, a decisão de abandonar os laços familiares e viver de qualquer forma, sozinho, do jeito que bem entendesse? Pensa nisso. O que será que levou esse jovem a tomar uma decisão dessa? Diante de tanto conforto que ele tinha, na sociedade que ele vivia, ele era considerado privilegiado. Irmãos, por incrível que pareça, nós também estamos sujeitos à mesma postura desse jovem. Se a nossa vida não estiver sendo governada por Jesus, se por algum motivo nós estivermos afastados dos ensinamentos da palavra de Deus, inevitavelmente nós nos tornamos também presas fáceis nas mãos do diabo e seus demônios. Fazendo assim um estudo, uma exegese desse texto, ele apresenta muitos ensinamentos. Mas eu resolvi separar 3, para a gente compartilhar essa noite de forma um pouco mais profunda. Então o primeiro ensinamento que a vida desse jovem mostra para nós, é o cuidado que nós temos que ter com a ingratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, Paulo vai dizer assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. A ingratidão, irmãos, é um dos piores sentimentos que o ser humano pode possuir. A ingratidão nasceu no inferno,
no coração do diabo. A ingratidão transformou um anjo de luz, que chamava-se Lúcifer, que exercia uma função extremamente importante no reino celestial. Ele era o capitão do exército de Deus. Abaixo da Trindade era Lúcifer quem ditava as regras, quem mandava nos anjos, e a ingratidão entrou no coração dele e transformou ele em Satanás, em um demônio acusador. Olha a posição que ele exercia e a posição que ele se encontrou, porque ele permitiu que a ingratidão tomasse espaço dentro do coração dele. Agora pensa comigo, se a ingratidão fez isso com um ser celestial, que é infinitamente mais forte, poderoso e inteligente do que qualquer ser humano, imagina o que ela pode fazer comigo e com você. Eu me lembro de uma aula que eu tive na faculdade sul-americana, e quem estava ministrando essa aula para a gente era o Dr. Russell Shedd. Hoje ele está na glória. A gente havia já tido aula com ele online, mas nesse dia ele estava lá de forma presencial. E durante a aula, a gente ali ouvindo, ele estava ministrando para a gente sobre os usos e costumes dos judeus, fazendo um panorama. E naquele momento ali, o Dr. Russell Shedd parou a aula e pediu a gentileza para um aluno pegar um copo d'água para ele. Tudo bem, até aí, tudo muito normal. O aluno levantou, foi lá, num copo simples, descartável, trouxe a água para o pastor. O Dr. Russell Shedd pegou essa água, irmãos, levantou ela para o céu e fez uma oração de agradecimento que impactou a sala. Tomou aquela água, continuou a aula. Quando terminou a aula, nós encostamos nele, um grupo de pessoas pequeno ali, e um aluno perguntou: pastor, o senhor recebeu uma água, um copo d'água, o senhor fez uma oração de agradecimento, realmente é necessário tudo isso? Ele disse assim: príncipe, nós temos que ser agradecidos a Deus por tudo, inclusive pelo ar que você respira e pelas batidas do seu coração. Esse copo d'água só chegou às minhas mãos porque antes foi da vontade do Pai. Irmãos, aquilo me impactou de uma tal forma. Um homem de 80 e tantos anos, tão agradecido por tudo. Muitas vezes nós temos uma mesa tão abastada, nós temos tantas coisas na vida, muito mais até do que nós precisamos, e a gente se esquece de agradecer. Muitas vezes a gente vai comendo e bebendo assim, de forma dissoluta, sem ao menos parar para pensar que aquilo tudo é ato da graça de Deus para a sua vida. Mas esse homem deixou uma lição para a minha vida: agradeça por tudo. Ainda que você ache que não tenha motivos para agradecer, levanta as tuas mãos para o céu e agradeça, porque como o nosso pastor vive falando, nós sempre teremos motivos para agradecer. A ingratidão, irmãos, nunca anda sozinha, ela sempre vem acompanhada de uma série de outros sentimentos que, se não forem tratados à luz da palavra, podem destruir qualquer ser humano. Por exemplo, a inveja. O que é a inveja? A inveja é um desejo obsessivo de possuir aquilo que pertence ao outro. Mas na verdade o invejoso não quer ter aquilo que o outro tem. O invejoso quer, na verdade, ser o outro. Mas como diz um irmão de Deus, amigo e mentor meu, para ser o que você é, a pessoa vai ter que passar por onde você passou. E aí, será que ela está disposta? Então o invejoso é isso, ele quer ser você. Ele não quer ter algo igual a você, ele quer ter as tuas coisas. E é fruto, a inveja é fruto de um coração ingrato. Quando a pessoa possui um coração ingrato, normalmente ela inveja aquilo que é dos outros. Outro sentimento, a insatisfação. O que é insatisfação? A insatisfação é a falta de contentamento com aquilo que você possui. Ou seja, a ambição de querer sempre mais, movido por uma motivação errada. Entendam, irmãos, eu não estou aqui dizendo que é errado você desejar ter algo mais na sua vida. Por exemplo, você desejar ter um pouco mais de conhecimento, você desejar melhorar, ter um pouco mais na sua vida financeira. Não é isso.
O juiz desse sentimento no coração vai ser a motivação. Qual é a motivação que você está querendo o que você está querendo? Por que é que você quer mais? O insatisfeito, ele deseja mais e mais, ele é movido pelo id e cada vez mais ele tem um desejo desenfreado, ele passa por cima de todos os princípios para ter cada vez mais, não importa para ele o que ele tenha que fazer, desde que ele tenha aquilo que ele deseja. E o insatisfeito, a insatisfação, também é fruto de um coração ingrato. Outro sentimento, a comparação. O que é a comparação? A comparação é a desvalorização daquilo que você tem. Na psicanálise, Freud vai dizer que a comparação é um paralelo entre dois termos, prejudicando sempre o que se acha mais vulnerável. Eu vou explicar. A comparação, na minha opinião, irmãos, é um demônio, porque você pega sempre o melhor da pessoa e compara com o pior do que você tem, e você sempre se frustra, você sempre sai perdendo, você nunca fica satisfeito. Por mais que você tenha o que você tem, você vai comparar com aquilo que é melhor da pessoa e você acaba frustrado por conta disso. Então, irmãos, a comparação também é fruto de um coração ingrato. Por isso nós devemos tomar muito cuidado com a ingratidão. Muitas vezes, irmãos, a ingratidão produz em nós um sentimento de rejeição, até nos levar ao ápice desse sentimento, que é a posição de autocomiseração. A autocomiseração é dito no meio popular da igreja como o coitadismo. Você sente pena de você mesmo. Ah, porque eu não consigo me relacionar com ninguém. Ah, porque ninguém gosta de mim. Gente, pelo amor de Deus, olhem para mim. Eu estou desesperado, eu vivo sozinho, eu não tenho as coisas que você tem. Isso é autocomiseração. Diante de Deus, isso é pecado. Porque toda vez que você sente pena de você mesmo, por qualquer motivo, você está anulando a obra que Jesus fez na cruz. E a obra que Jesus fez na cruz é perfeita, cabal e suficiente para todo ser humano. Então, irmãos, cuidado com um coração ingrato. Um coração ingrato gera sentimentos que vão te afastando de Deus. Ah, mas eu não tenho um coração ingrato. A ingratidão é muito sutil. A ingratidão, às vezes, ela não externa, ela fica somente interno dentro de você. É você e os teus pensamentos e Deus que sabe daquilo que você está sentindo. Então toma cuidado, irmãos. O pior erro de um ingrato é se afastar e afastar dele as pessoas que o amam. Normalmente uma pessoa que possui um coração ingrato, ela não consegue desenvolver relacionamentos. Ela acaba por si só afastando as pessoas que ela ama e as pessoas que amam ela de perto dela, por conta dessa ingratidão. Esse filho pródigo, ele pede a herança para o pai. Detalhe, na cultura judaica é impossível um ser humano vivo pedir a herança para outro ser humano vivo, independente da idade. No Oriente isso não acontece, não é igual aqui no Ocidente. Aqui a gente consegue manobrar, eu não conheço muito dessas questões jurídicas, mas existe aí a emancipação, existe o uso e fruto. Então aqui ainda consegue, mas lá a cultura judaica não permite. É uma afronta a Deus um filho pedir a herança para o pai, se o pai ainda estiver vivo. E esse filho fez o quê? Ele pediu a parte dele. Ele pediu a herança, ele pediu a parte dele. E o que me enche o coração de temor, irmãos, é que na parábola que Jesus conta, o pai entrega. Quer dizer, o pai está dando a provisão, que é a parte da herança dele, e dias depois o texto diz que esse filho foi embora. O pai está dando também a liberação para ele. Ele recebeu provisão, a parte da herança, algo absurdo já, e recebeu a liberação do pai para ir. Mas está faltando algo para fechar essa conta. Está faltando algo. Ele recebeu a provisão e recebeu a liberação.
mas ele não teve mais a presença do Pai. O Pai não foi com ele, irmãos. O Pai ficou. Isso me ensina que muitas vezes nós achamos que estamos crescendo e podemos tomar as nossas próprias decisões e acreditamos que Deus está nos liberando para fazer determinadas coisas, mas olha só, eu tenho um recado para você da parte de Deus, guarda isso como uma chave no seu coração. O fato de você ter liberdade para fazer as suas escolhas não significa que Deus está aprovando todas elas. O fato de você ter liberdade para fazer as suas escolhas não significa que Deus está aprovando todas elas. Tem gente que vai como um rolo compressor, fazendo, quebrando o princípio, achando que está tudo bem, que nada está acontecendo, mas essas pessoas estão sem a presença do Pai. Ah, irmãos, como é importante a gente ter a presença do Senhor. Como é importante nós sentirmos a presença do Espírito Santo. Êxodo 33, Moisés está preparando milhares de pessoas para continuar a peregrinação até a terra prometida. E Deus, de repente, num momento de oração de Moisés, diz para ele: ei, filhão, ó, seguinte, eu não vou mais com vocês. Tá? Esse povo é muito rebelde, eu não vou mais com vocês, mas eu vou mandar um anjo. Sabe o que Moisés falou para ele, irmãos? Então, Senhor, mata todo mundo, inclusive eu, porque se o Senhor não for com a gente, eu me recuso de dar um passo daqui aonde eu estou. Porque Moisés entendia a importância da presença. Ele entendia a importância da presença. Anjo não é suficiente para suprir o vazio do coração do ser humano. Precisa ser o Espírito Santo. Anjo tem a função celestial dele, mas o ser humano só é satisfeito espiritualmente pelo Pai, pela presença do Senhor. E como é que está o seu relacionamento com Deus, querido? Por onde é que você tem andado? Quais as decisões que você tem tomado? Olha só, deixa essa palavra causar uma reviravolta dentro do seu coração. Irmãos, sabe o que eu aprendo com essa postura do filho pródigo? Ele recebeu a provisão, a liberação, mas ele não tinha a presença. E ele não se importou com isso, ele foi e se arrebentou. Eu entendo e aprendo que o maior fracasso do homem, o maior fracasso do ser humano, é ter sucesso naquilo que Deus reprova. O maior fracasso do homem é ter sucesso naquilo que Deus reprova. O filho pródigo conseguiu aquilo que ele manipulou. Ele conseguiu a provisão, o direito dele, a herança antecipada. Ele conseguiu a liberação, o pai não tentou impedi-lo de ir. E ele foi sem a presença. No começo ele até teve sucesso, esbanjou, gastou, fez amigos, gastou com meretrizes e etc. Mas isso acabou. Um dia esse dinheiro acabou. E eu vou dizer para vocês, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ter que prestar contas daquilo que nós estamos fazendo. Isso é uma verdade espiritual que eu estou entregando para vocês. Não dá para correr, não acha que Deus vai esquecer, não. Todas as nossas atitudes serão colocadas diante de nós e você vai responder por elas. Porque uma vida de pecado, irmãos, é igual ir gastando no cartão de crédito. Mais cedo ou mais tarde essa fatura vai encostar, ela vai chegar, ela vai mostrar para você de forma detalhada tudo aquilo que você gastou. Então não tem para onde nós corrermos. A Bíblia é clara e ela diz lá em Gálatas 6, verso 7: de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele também colherá. O homem vai colher aquilo que ele plantou. A semeadura você até tem controle sobre ela, porque você sabe o que está plantando. Mas uma vez que está debaixo da terra, você já não tem mais controle. Ela vai crescer, vai multiplicar numa proporção muito maior, e você vai colher aquilo que você plantou. Então, irmãos, cuidado, sonda, vigia, pede para o Espírito Santo trazer à luz situações que apontam que você tem um coração ingrato. A menor que seja a ingratidão, aniquila isso da sua vida.
Você tem que cortar esse mal pela raiz, agradecer a Deus pelo que você tem, pelo que você é, a forma como você é. Você tem que estar muito atento com isso. Um segundo ponto. Que esse jovem pródigo nos ensina também. A posse antecipada da herança pode matar. É fato. Como eu disse para vocês, no Oriente, é impossível fazer essa manobra. Os judeus, é um escândalo para os judeus você exigir a posse antecipada da herança. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 14, verso 29. O homem paciente dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela a sua falta de juízo. Provérbios 14, verso 29. O homem paciente dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela sua falta de juízo. Irmãos, esperar a promessa de Deus é um dos maiores desafios que o ser humano tem. Eu falo sem medo de errar. É um teste de paciência tão angustiante que muitos não suportam e acabam desistindo. Se Deus te poupar desse sofrimento, pode ter certeza que Ele também vai estar te poupando do crescimento espiritual. Porque esse teste de paciência faz com que a gente cresça. Ah, mas não acontece, demora, eu estou esperando há tantos anos. Irmãos, existe algo que chama processo, e você não pode pular essa etapa. É importante você passar pelo processo, como, por exemplo, a borboleta. Não dá para antecipar o processo de metamorfose da borboleta, porque é no muito bater das asas dentro do casulo, antes dela eclodir, que ela se torna madura, que ela se torna completa. Se você antecipar esse processo, quiser ajudar a borboleta, você está vendo a borboleta se batendo e aquele casulo fechado, isso vai te dando uma agonia, e você vai lá e corta aquele casulo. Sabe o que vai acontecer? Vai nascer uma borboleta incompleta. Essa borboleta não vai conseguir bater as asas porque ela não passou pelo processo completo. Você, na verdade, deu vida, ajudou a vir à vida uma borboleta incompleta que provavelmente vai ser uma presa fácil na cadeia alimentar de algum outro inseto ou animal. Então, irmãos, nós não podemos perder essa fase do processo. Nós temos que ter paciência, esperar em Deus, aguardar o que o Senhor está apontando para nós. Esse jovem pródigo, ele não suportou esperar o tempo certo para receber a sua herança. E olha o nível que ele chegou. Ele chegou a desejar a lavagem dos porcos, diz o texto bíblico. E nem isso permitiam ele comer. Muitas vezes, irmãos, a mão de Deus, ela não age porque nós estamos à frente das cortinas, tomados pela precipitação e tomando decisões precipitadas do nosso jeito. Isso, irmãos, é inadmissível. Você precisa colocar o controle da sua vida nas mãos do Senhor Jesus, porque não dá para competir com Jesus. Competir com Jesus tentando frear ou acelerar o tempo estabelecido por Ele, é como você tentar disputar uma corrida a pé com um carro de Fórmula 1. É impossível. É impossível. O nível de sabedoria e velocidade de Cristo potencializa as mais extraordinárias habilidades humanas. Não dá para a gente competir com Jesus. Se Jesus estabeleceu o tempo, Ele sabe exatamente o que é melhor para você. Eu costumo ensinar para os nossos que Deus, Ele nos vê de forma completa. Eu conheço alguns de vocês, se não todos, conheço um pouco da vida de vocês, mas quando eu olho para vocês, a minha limitação humana me faz ver você hoje, aqui no presente. Eu sei que você está aqui. Com Deus é diferente. Deus nos conhece desde antes do ventre da nossa mãe, até o dia da nossa morte, nós com os pés na sepultura.
E Deus olha a nossa vida de uma forma completa. Então Ele sabe o que aconteceu, Ele sabe o que é que está acontecendo, e Ele sabe o que é que vai acontecer. Por isso a Bíblia é muito clara, dizendo para nós que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E nós temos que nos submeter a essa vontade. Então, irmãos, aquieta seu coração. Sai um pouco de cena, se for preciso. Sair de cena às vezes, irmãos, é tão importante quanto começar o espetáculo. Você precisa sair de cena, fazer uma reflexão da sua vida, colocar a tua vida diante de Deus, de uma forma sincera, deixar o Espírito Santo quebrantar você, para você ter uma experiência realmente. E se Deus estiver em silêncio, qual deve ser a nossa postura? Espera. Deus não falou nada? Espera. Permanece do jeito que você está, aonde você está. Nunca vai para uma oração com uma decisão pré-determinada na tua mente, uma coisa que você quer muito, e aí você dobra o joelho, faz até uma oração, e de repente você fala, pronto, Deus falou comigo. A gente ouve muito isso. Deus falou comigo. Não, Deus me deu uma palavra. Irmãos, Deus não falou. Você tem certeza, quando você faz essa pergunta, você tem certeza que é Deus que falou com você? A pessoa recua, porque é poderosa demais essa pergunta. Então, irmãos, se Deus está em silêncio, a nossa postura deve ser de esperar. Agora, se Deus sinalizar para você, te entregar uma palavra através desse púlpito, te entregar uma palavra através da vida de um irmão, aí você avança. Aí você marcha, aí você segue, porque aí Deus está com você. Aí Ele vai desbaratar os exércitos e vai te proteger das situações. É o tempo de Deus, irmãos, que vai definir o DNA do seu projeto. Pode ter certeza, acredite, Deus sabe o tempo e o modo. Somente Deus sabe o que é melhor para você. E Ele sabe o tempo que isso vai acontecer e a forma como isso vai acontecer. A antecipação dos bens, irmãos, das bênçãos de Deus na nossa vida, pode nos fazer desviar do propósito. E isso é muito sério, porque a gente se perde de uma maneira assim dolorida. Em uma outra oportunidade aqui desse púlpito eu disse para vocês, 1 grau de leme torcido é suficiente para mudar o destino completo de um navio gigantesco. 1 grau para os marinheiros não é nem considerado nada, mas se o navio sair com 1 grau de leme torcido diferente, ele não vai alcançar o destino para o qual ele foi proposto. Assim é na nossa vida. Se você deixar que uma pequena coisa entre no seu coração e você não tratar ela, e você vai acumulando cada vez mais, e vai continuando, e vai acumulando, você não vai alcançar o destino para o qual você foi proposto. Você vai se perder no meio do caminho. Então, irmãos, cuidado com a precipitação. Precipitação vem da raiz da palavra precipício. O que é que significa isso? Você se precipita, você sai de uma plataforma segura, aonde você está, e você se lança no precipício, onde você não vê o fundo. Então, precipitação é morte. Provérbios 19:2. Não é bom agir sem refletir, e peca quem é precipitado. Cuidado com a antecipação, cuidado com a precipitação. Sonda seu coração, avalie os seus sentimentos. Isso é extremamente importante para você diante de Deus. E o último ponto, a gente vai caminhando para o final. Os passos de um homem devem ser confirmados pelo Senhor. O pródigo não se preocupou nem em falar para o pai para onde ele estava indo. Talvez porque ele sabia que ele não ia ter o consentimento do pai. Então ele simplesmente foi. O pai dessa parábola do pródigo representa Deus. A importância de nós estarmos alinhados, conectados com o Senhor. Então os passos de um homem devem ser confirmados pelo Senhor. Provérbios 16:1 diz assim: o homem faz os planos,
mas a palavra final vem da boca do Senhor. A vida, irmãos, ela nos possibilita muitas direções, e nós temos que ter sensibilidade para saber exatamente para onde nós estamos indo. Primeiro você tem que conhecer e ter certeza da sua identidade, porque se você não souber quem você é realmente, quem é você? Eu sou um filho de Deus, eu sou alguém que foi pago um preço na cruz, um preço de sangue pela minha vida. Pode acontecer o que for, eu não vou deixar de ser filho de Deus, e essa convicção me faz caminhar em direção a Cristo. Então, nós devemos saber exatamente para onde nós estamos indo. Tem gente que vai a toda velocidade, não faz a menor ideia de onde está indo, e pior, está em toda velocidade e na direção errada. Irmãos, você já se perdeu em algum trajeto e teve que voltar toda aquela quantidade de quilômetros que você passou para poder alcançar de novo o trajeto certo para o seu destino? É extremamente angustiante. A gente se culpa. É assim que pessoas estão vivendo, a toda velocidade na direção errada, e recebem os sinais de Deus. Olha, não tá certo esse caminho que você está seguindo, nós estamos vendo. Eu estou falando porque eu amo você. Cuidado com esse caminho. Aonde é que você quer chegar desse jeito? Mas as pessoas estão como tapadas, não ouvem e continuam seguindo. E a gente tem que orar. Então, irmãos, os passos de um homem devem ser cuidadosamente confirmados pelo Senhor. Existem projetos da parte de Deus para você que só serão realizados quando você colocar Deus no trono do seu coração. Você tem uma promessa de Deus para a sua vida, queridos. Ela vai acontecer. Mas antes dela acontecer, você precisa colocar Deus no trono do seu coração. Porque como a nossa pastora sempre fala daqui, se Deus não ocupar o primeiro lugar na sua vida, no segundo, Ele também não vai estar. Porque o nosso Deus é soberano. Ele tem que estar no trono da sua vida. Ele não quer um dia seu. Ele não quer que você venha uma vez na igreja, visite uma vez a célula, venha para cá para o culto quando você está passando dificuldade, necessidade, tristeza. O que o Senhor quer é a sua vida. Ele quer viver com você enquanto você viver aqui, porque a vida do ser humano representada aqui na terra é uma unha perto do que nós vamos viver na eternidade. A nossa verdadeira morada é na eternidade. Nós passamos esse tempo aqui como estrangeiros só para conhecer, para ter uma sensação do que é a vida humana, mas a nossa vida com o Senhor vai ser espiritual na eternidade. Por isso a perspectiva do cristão tem que ser a eternidade. Por isso que os teus olhos têm que olhar tudo pela fé. Você tem projetos na sua vida, Senhor, queridos, o Senhor vai no tempo oportuno realizar. Queridos, quando esse filho volta para casa, ele tem uma das maiores revelações da Bíblia, faladas pelo próprio Jesus. Ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele deixou, queridos, o orgulho dele no chiqueiro. O que é que você tem feito com o seu orgulho? Você tem permitido que o seu orgulho dite a sua vida, os teus sentimentos? Esse jovem deixou o orgulho dele no chiqueiro. Sabe o que eu aprendo, queridos? Que muitas vezes a lama nos discipula muito mais do que os tronos. Os momentos de dificuldade nos ensinam muito mais do que os momentos de bonança. Então, queridos, esse jovem largou lá o orgulho dele. Na lama esse jovem amadureceu. Na lama esse jovem entendeu que ele foi um mau gestor. No meio dos porcos ele sentiu falta da presença do seu pai. Qual é a fase da sua vida que você está vivendo hoje? Deus está dizendo, querido, para você: filho, você é bem-vindo de volta. O Senhor está de braços abertos para receber você de volta nesse momento. O Senhor está dizendo que o amor dele por você é tão grande
É tão grande que cabe mesmo aonde não há cabimento. Isso significa que não importa o que você fez, não importa a fase que você está, não importa o que é que você está passando, quais são as condições do seu coração, o Senhor está dizendo para você: eu estou aqui de braços abertos para te receber. Você vem todo prostrado, dizendo: Pai, eu pequei contra o céu, contra ti, mas o Senhor está dizendo: eu te recebo, filho. Tragam agora as melhores roupas, tragam um anel, coloquem uma sandália no pé dele e matem o bezerro mais cevado que nós estivermos lá, porque o meu filho voltou. O Senhor está dizendo para você: eu te recebo. Decida agora, querido, ser movido pela impressionante capacidade que Deus nos deu de não parar. Continue em movimento, porque o reino de Deus não para. O reino de Deus vive multiplicando e se movimentando, e multiplicando e se movimentando. E ainda que todos nós aqui venhamos a desistir de Jesus e do Evangelho, o reino de Deus vai continuar se movimentando e vai continuar multiplicando. É assim que funciona. Deus está de braços abertos te esperando.